Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, abençoando muito você, seu lar, e que esse momento de estudo também contribua para isso, para que você seja ricamente abençoado pela palavra de Deus. Comigo, Pastor Marcelo. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Mais um momento de reflexão, de estudo aqui na palavra de Deus, né? Esses temas tão importantes, tão pertinentes, que a gente busca com todo esforço ampliar esses temas para que de alguma maneira cada um de nós consiga encontrar um jeito de refletir sobre ele, melhorando a nossa vida. Então, dá o like, como diz o Samuel, assiste esse estudo. Se você não assistiu os outros, volta lá, assiste, compartilha, tá bom? Para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém. Bom, vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso tempo de estudo. Aí depois o pastor lê o texto do nosso, que é a base da nossa série. Querido Pai, nós te agradecemos, Deus, por um momento tão especial que o Senhor guardou e nos deu, ó Pai, que é o momento da leitura da Tua Palavra. Clamamos, ó Pai, para que a Bíblia tenha uma presença constante em nosso dia a dia, Senhor, que a gente tenha anseio por ler, ó Deus, e aprender da Tua Palavra, que essa seja a motivação do nosso coração quando abrimos e lemos o texto sagrado, Pai. E nesse momento, Senhor, que a gente vai fazer também a leitura, que o Senhor nos abençoe e nos ensine, e que em nome de Jesus esse conteúdo, Pai, esse momento que estamos produzindo aqui, possa oferecer sabedoria do Senhor, possa oferecer a Tua vontade à vida daqueles que estão participando. Pai, abençoa essas vidas, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então nós vamos ler aqui, queridos, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 22, quando ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Nossa palavra hoje também é daquelas que vão recebendo traduções diferentes, né? Mansidão, humildade, aqui está como amabilidade, né? E um ponto bem interessante dessas palavras, que podem ter várias traduções para o nosso idioma, né? E aqueles que trabalham com a tradução da Bíblia, eles fazem esse trabalho de uma maneira muito séria. Sim. Então, quando eles colocam uma palavra numa versão diferente da outra versão, da versão anterior, não é um capricho apenas de vamos colocar uma palavra diferente, não é isso, né? Há muita responsabilidade nesse trabalho, né? Mas é porque aquela palavra, de fato, ela é mais ampla do que aquilo que a gente tem. Ela é mais ampla do que apenas uma palavra pode significar, né? Então ela é mais do que um termo, né? Ela é um contexto de vida, ela é um jeito de viver. Pela própria possibilidade de traduções para essas palavras, isso por si já conta que elas vão além daquilo que a gente já pensou. Sim. Né? Porque se a gente lê uma tradução que está mansidão e a gente se focou apenas ali no significado do mansidão, a gente diminuiu a reflexão que a gente poderia fazer. Se a gente vem aqui na amabilidade e se foca apenas no amabilidade, nós estamos restringindo, né? As traduções estão contando, vá além, você precisa se aprofundar mais no significado disso,
né? Então isso é muito legal. Nossa, demais. E é uma característica que a gente, conversando aqui um pouco antes, né, falando da mansidão, falando da humildade, e o quanto isso é difícil de se encontrar nos dias de hoje, né? A gente brincou que para explicar um pouco o que é mansidão é mais fácil a gente explicar o que não é, né? E trazendo para o nosso contexto, o tempo que a gente vive, o momento que a sociedade de uma forma geral vive, nós vemos que hoje é muito fácil, ou estamos muito sensíveis às ofensas. E até pensando nessa palavra, né, ofensa, o que tem nos ofendido? Quais são as coisas que nos atingem, que nos alcançam e nos fazem sair do centro, sair do equilíbrio? Porque no fim das contas, perder a mansidão é isso, né? Perder o equilíbrio, é ter uma reação extrapolada, é ter uma reação maior do que a situação pede, né? E hoje nós estamos, o mundo de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral está muito mais, se ofendendo muito mais com muito menos. E aí, claro, existem inúmeros fatores, a cultura, a questão do politicamente correto, o que pode, o que não pode falar. A gente brincou, né, sobre até as perguntas agora ofendem, né? Nem perguntar não se pode mais. Existia acreditado que dizia, perguntar não ofende, mas ele não tem mais validade. Hoje não faz que mais hoje sentido. Até a pergunta ofende, até perguntar ofende, né? Sim. E a mansidão é justamente a forma de reagir nessas situações de uma maneira equilibrada. Eu estava lendo um pouco sobre isso hoje e as comparações que às vezes vêm na nossa mente é que a mansidão é característico de alguém que tem uma personalidade mais calma, uma personalidade mais introspectiva. Aquela pessoa ali, ela é mansa. Ela não tem uma frase que também não faz mais muito sentido hoje, mas que os mais velhos costumam usar. Fulano não tem boca para nada. Ou seja, você pode fazer o que for para ele, ele não reage, não se manifesta. E hoje em dia, principalmente por causa das mídias sociais, né, todo mundo tem voz, todo mundo vai lá e dá a sua opinião e se ofende, briga e xinga. Tem boca para tudo, né? Hoje em dia tem boca para tudo, né? Todo mundo tem boca para tudo. Mas a mansidão de que a Bíblia fala não é simplesmente característica de uma personalidade. Alguém que é mais, mais tímido, mais introspectivo, tende a ser mais manso de quem é mais expansivo, de quem é mais envolvente. Não tem a ver apenas com a personalidade da pessoa, mas como as diversas personalidades reagem, né, às investidas, às situações que também são as mais diversas possíveis. Você veja, esse tema ele tem muitos aspectos interessantes. Mas essa questão das opiniões, um ponto que você tocou que eu achei muito interessante é quando você diz assim, é verdade o que você falou. Às vezes, para tentar explicar um termo positivo, a gente tem que explicar o que ele não é. Mas por que a gente tem que explicar o que ele não é? Porque os termos negativos a gente usa muito mais do que os positivos. Nós lidamos muito mais com as expressões, com os sentimentos, com as coisas negativas do que com as coisas positivas. Então a gente não tem conhecimento das coisas positivas. Então a gente tem que dizer o que é isso? Eu não sei o que é mansidão. O que não é mansidão? Mansidão não é arrogância. Arrogância eu conheço. Mansidão não é brutalidade. A brutalidade eu conheço. Não é violência. Não é violência. Então, quer dizer, essas coisas a gente conhece. A amabilidade, a mansidão, a humildade a gente não conhece. Por quê? Vive pouco, conversa pouco. E tem pouco contato com isso. Então, a gente tem contato mais com as outras, a publicidade das coisas ruins é muito maior. E um aspecto disso que as pessoas se ofendem muito hoje, assim, se as pessoas estão conversando e estão dando opiniões sobre determinado assunto, quando elas têm opinião semelhantes, vai tudo bem. Vai tudo bem, está tudo ótimo. Alguém
dá uma opinião diferente, alguém já se sente ofendido por aquilo, sem ter sido atacado. A pessoa não disse, né? Porque ter uma opinião diferente, como que se ouve a opinião diferente hoje? Não é uma opinião diferente, você não está dando a sua opinião que é diferente, você está dizendo que eu estou errado. E não tem nada a ver. Né? Tem nada. Nós é quem desenvolvemos as nossas conversas dessa maneira. Então, pensar diferente deixou de ser uma liberdade para ser um ataque. Pensar diferente deixou de ser um direito para ser uma ofensa. E aí, o que as pessoas fazem? Então você dá a sua opinião, aí a minha opinião é diferente, aí o que elas vão fazer a partir disso? Elas não vão continuar dando a opinião dela. Elas vão, numa primeira instância, combater a sua opinião. Ela abandona a opinião dela para combater a sua opinião. Se você insistir na sua opinião, aí ela vai combater você. Sim. Então ela vai dizer primeiro assim, imagina, isso aí que você está falando não tem nada a ver, isso está errado, pensar desse jeito. Mas você diz assim, não, eu penso dessa maneira. Você pensa dessa maneira porque você é um mau caráter. Então a pessoa deixa... Esse espaço, né, para discutir apenas as ideias e já se tornar pessoal é cada vez menor, né? Nossa, está quase instantâneo. Sim, é uma fração de segundos. Quase instantâneo. Quer dizer, e isso é falta de mansidão. Sim. Isso é falta de amabilidade, é falta de humildade, né? Quer dizer, nós nos ofendemos tanto com tantas coisas, é problemático. Sim. Há uma ausência, porque a gente não pode confundir a mansidão, a amabilidade, Samuel, com educação. Não, eu sou amável, eu cumprimento as pessoas, agora não estão podendo abraçar, mas né, quando pode, né, eu cumprimento, eu vou, abraço, eu beijo, né? Isso é educação, isso é um jeito de ser, personalidade, né? Agora, quando eu fico, né, a pessoa faz uma coisa diferente, às vezes combinamos uma coisa, a pessoa vai lá, faz um pouco diferente, e eu fico extremamente ofendido, mas por quê? Por quê? Por que as coisas têm que ser feitas exatamente da maneira que eu quero que elas sejam feitas? Quem sou eu? Que posição que eu me enxergo, né? em que altura, ou em que qualidades eu tenho para ter esse poder, né? de exigir algo. Se não for do meu jeito, eu não brinco. Tem uma característica também da mansidão, que eu acho que é importante, que é entender o nosso lugar, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes também. Entender quem somos na história, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. E de fato, qual que é o maior bem que eu tenho, qual que é aquilo que eu posso me apegar, me alegrar e dizer, meu Deus, que bom. Cara, é a graça, é a salvação, né? Paulo dizia isso, né? Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar em Cristo, porque isso é o mais importante para mim. Então a mansidão é lembrar disso constantemente, que a posição onde nós estamos é uma posição que nossa reação tem que ser sempre a mais humilde possível, porque nós não somos capazes nem mesmo de salvar a nossa própria vida, de sermos aqueles que vão resolver o nosso maior problema. A gente não tem essa capacidade. Nós somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da vontade e dos propósitos de Deus, né? Lembra quando Jesus fala, né? Sejam mansos porque eu sou manso, né? Sejam humildes porque eu sou humilde. A mansidão de Jesus, para mim, o ponto mais épico, né? A própria paixão de Jesus, a paixão de Cristo, quando ele está sendo confrontado de tantas maneiras, traído fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E ali a mansidão de Jesus, para mim, se repousa sobre essa convicção do propósito de Deus. Poxa, o negócio aqui não é comigo, pessoa, não, é o propósito de Deus se cumprindo, a convicção de que aquilo ali
de fato precisava acontecer. E quanto dessa convicção nós temos, né, no nosso dia a dia para ser manso, ser humilde nas situações, ser amável nas diversas situações. Né? Sabe que a gente gosta de dar aqueles exemplos que são do dia a dia, porque aí já, todo mundo que assiste já, opa, acho que já mexeu comigo. Acho que entendi. Vou dar um exemplo que mostra falta de mansidão, de amabilidade. Nós estamos, às vezes, quando nós estamos diante de uma pessoa e somos super educados com elas. Ótimo, é assim que tem que ser mesmo. É o mínimo que se espera. Mas aí essa pessoa sai. E alguém, até com uma certa expressão, diz assim: olha, com todo o respeito que eu tenho ao Samuel, e lasca a madeira em você. Quer dizer, com todo o respeito, não. Se fosse se respeitar a si mesmo, né? Não respeita. A verdade é essa, não respeita. Não respeita, porque quando nós respeitamos as pessoas, nós não fazemos isso. Nós não é falar fazemos mal, isso. Mas... não é falar mal, não. E fala mal. Né? Não, mas a gente usar essa expressão antes de começar a falar mal não muda, né? Samuel, olha, quando a gente começa algumas conversas com todo respeito, não é falar mal, olha, com todo o amor que eu tenho por ele, rapaz, o que vem depois disso é falta de respeito, é falar mal e é ausência de amor. É ausência de amor, né? Porque as coisas não são apenas aquilo que a gente fala, as coisas são também aquilo que a gente faz. Então, se eu tenho por você todo o respeito, a gente falou sobre a fidelidade na semana passada, né? Então, se eu tenho por você todo o respeito, esse respeito deve existir na sua ausência. Se eu tenho por você todo o amor, esse amor deve existir na tua ausência, né? Então, se eu digo que não vou falar mal de você, então não falo mal de você, né? Mas isso dá amostra, mas isso não acontece o tempo todo? Isso acontece o tempo todo. E isso então mostra o quê? O quanto nós não temos respeito uns pelos outros. O quanto nós não temos amabilidade uns pelos outros. O quanto falta da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso acontece o tempo todo. Olha, vamos colocar assim, com 99% de nós, porque falta a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a realidade, Samuel. Não dá para ser cheio do Espírito fazendo essas coisas que nós fazemos. E eu estou falando aqui, eu, você, Bruninho e quem está assistindo, não dá para ser cheio do Espírito fazendo as coisas que nós fazemos. São realidades totalmente incompatíveis. Né? E é mais, muitas vezes é a gente fazendo isso, falando algo, dando essa introdução, não é falar mal, com todo respeito, e fazendo completamente diferente. Porque, de fato, tudo isso que nós estamos falando aqui, desde que entramos no fruto do Espírito, a expressão ela é tão linda, tão maravilhosa, porque nos ajuda a entender. E ao mesmo tempo a própria expressão é fruto do Espírito, é obra do Espírito Santo, é ação de Deus na nossa vida que permite expressar essa mansidão nas diversas situações, expressar esse respeito, expressar o amor, fruto da ação de Deus na nossa vida. Se a gente vem e fala, não, eu tenho o Espírito Santo, e faz algo completamente diferente, não é fruto da ação de Deus, é obra da carne. E não tem, são incompatíveis. Eu vou dar aqui alguns exemplos na Bíblia de
mansidão, de amabilidade. Moisés estava lá pegando as tábuas das leis e tal, descendo. E o povo lá embaixo, rapaz, fazendo bezerro de ouro. O povo blasfemando. O povo falando que Moisés tinha morrido, acabando com Moisés. Falando que o Egito era melhor. Ele desceu, ficou bravo, quebrou até as tábuas, ficou bravo. Mas depois, Moisés foi pedir para Deus ter misericórdia do povo. Quando que Moisés foi pedir para Deus ter misericórdia do povo? Quando o povo estava enaltecendo ele? Não, quando o povo estava acabando com a raça dele. Jesus diz: sede manso como eu sou manso. E quando foi que Jesus mostrou a mansidão dele? Quando ele foi preso. Que ele não se defendeu. Ele cumpriu a missão dele ali, sem atacar aqueles que... E mais uma vez Jesus fez o quê? Pediu para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas que o estavam matando. Estevão. Nossa, a história de Estevão. Pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus, começou a ser apedrejado. Ele foi morto por apedrejamento. Por apedrejamento. E o que é que ele fez? Orou por aqueles que estavam apedrejando. Orou por aqueles que estavam apedrejando ele. Então, mansidão é isso. Devolver pedradas não é mansidão. Amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam não é mansidão. Se defender das injustiças como se isso fosse surtir algum efeito e se defender violentamente, não é mansidão. Ah, mas então não dá para ninguém ter mansidão. Acabamos de citar uns exemplos aí, né? Aí mas eu vou falar, mas também está falando de Moisés, de Jesus, de Estevão. Se a gente falar, então não dá para ter ninguém ter mansidão, então a gente está falando, não dá para ninguém ter comunhão com o Espírito Santo. Então se eu disser assim, eu nunca vou conseguir alcançar mansidão na minha vida, Samuel. Nunca vou conseguir viver dessa forma. Eu estou dizendo para você que eu nunca vou buscar comunhão com o Espírito Santo suficiente para que ele desenvolva em mim a mansidão. Porque nós não estamos falando de nós desenvolvemos a mansidão em nós. Ela é característica do fruto do Espírito. Então se eu digo, se eu nunca vou ter mansidão, eu estou dizendo, eu nunca vou buscar a Deus. Eu nunca vou ter comunhão com Deus. Eu nunca vou ser orientado pelo Espírito Santo a ponto do poder de Deus desenvolver algo tão maravilhoso como isso na minha vida. Sim. É isso que está acontecendo. E isso é algo muito importante da gente refletir. Tanto a mansidão quanto todas as outras características do fruto do Espírito da qual a gente tem conversado ao longo dessa série. De fato, quando a gente observa esses exemplos bíblicos e o que Deus espera de nós, não é algo que a gente vai fazer porque eu vou me envolver em situações que exijam de mim mansidão, humildade, paciência, para eu ser treinado com isso. É uma busca constante em Cristo, na palavra de Deus, na comunhão com Deus, que vai gerar em nós isso. Então, gostei muito dessa forma que você colocou, eu achar, ou eu dizer, ou eu usar essa muleta, porque é uma muleta, uma baita de uma muleta. Ah, eu não consigo fazer isso porque é difícil demais. Então eu estou falando assim, eu não tenho interesse em buscar Deus para viver isso na minha vida, eu não tenho interesse em ter comunhão com Deus para para desfrutar desse fruto, para que as pessoas vejam isso em mim. E a muleta que a gente usa é que é difícil demais. Na verdade, é uma muleta que a gente não tem esse direito de usar, porque Deus nos deixou a palavra, Deus nos deixou o Espírito Santo que promove a comunhão entre nós e Deus,
está inteiramente ao nosso alcance, porque Cristo fez isso por nós. A única muleta que existiria na nossa vida, não tem um Salvador, mas nós temos. Nós temos um Salvador que nos dá o acesso a Deus, que nos revela a palavra e nos ensina na palavra como essas coisas acontecem na nossa vida. Então, a busca, a comunhão, a relação com Deus está no nosso alcance fazer, de fato. E no próximo estudo nós vamos fechar isso com chave de ouro. Não pode dar spoiler, hein? Qual será que é o último? Domínio próprio. Ei, Laia. Aguardem. Esse, vamos ver se vai caber num vídeo só, né? Se vai caber num vídeo só. Tem que falar sobre domínio, depois próprio, depois sobre domínio próprio. E atenção para a dicção, não é domínio do próximo. É domínio próprio. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando esse tempo de estudo aqui. Esperamos que Deus tenha abençoado a sua vida através desse momento de bate-papo, da leitura da Palavra de Deus. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e assistir os outros vídeos da série, a série Obras da Carne, Fruto do Espírito, Obras e Fruto. Você vai aprender bastante, eu tenho certeza que Deus vai ensinar no seu coração. Pastor, faz uma oração pra gente. Ô Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós estamos muito desrespeitosos, nós estamos muito rancorosos. Enquanto cristãos, ó Deus, nós temos até mesmo declarado subserviência, senhorio de outros senhores na nossa vida. Temos feito de lideranças seculares senhores da nossa vida. Temos nos colocado como representante dessas figuras, defensores dessas figuras, mesmo quando essa defesa vai contra o teu evangelho. Que tristeza, Senhor. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Mas há solução para isso, que é o domínio do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, domina as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Queridos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.